Começamos com o impacto político com Vitor Irajá. Vitor, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso CNN Prime Time. Te pergunto por que as mudanças feitas lá no Senado acabaram rejeitadas na Câmara. Vitor, de novo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, há um componente do ponto de vista político que envolve essa impressão de uma digital exatamente sobre a paternidade ou sobre o detalhamento desse projeto de reforma tributária. Fora, é evidente, algumas pressões setoriais que incidem de uma forma mais incisiva no Senado Federal do que na Câmara. E há, portanto, essa disputa entre deputados e senadores a respeito desse regramento, desse detalhamento em torno, por exemplo, de setores que vão ser mais ou menos atingidos pelas mudanças, pela instituição, portanto, tanto do CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, quanto do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A gente acompanhou essa discussão ao longo dos últimos 30 anos, quase 30 anos, Márcio. Houve uma apresentação de uma reforma tributária ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e, desde então, os mais variados setores posicionam-se a favor de uma reforma tributária. A questão sempre foi qual reforma tributária. O próprio presidente Lula já havia tentado também dar vazão a uma proposta que simplificasse esse emaranhado de impostos do sistema tributário brasileiro, que contemplam um sistema tributário brasileiro, e a gente acompanhou de uma forma mais incisiva essa discussão acontecendo no Congresso Nacional durante o governo de Jair Bolsonaro, quando, num primeiro momento, houve uma tentativa por parte do então ministro da Economia, Paulo Guedes, de dar vazão a uma reforma que instituísse ali um imposto sobre transações, né, nos moldes ali da antiga CPMF, e que esse imposto ele serviria para compensar a ausência, né, a ausência de cobrança de imposto sobre a folha de pagamento, numa tentativa, inclusive, de fomentar contratações em meio à pandemia de Covid-19 e ainda depois, né, com os seus impactos no mercado de trabalho. Isso não foi para frente. Houve, portanto, um patrocínio por parte ainda do governo Bolsonaro em relação ao andamento da PEC 45, que envolve, sim, a constituição de um IVA, né, de um imposto sobre valor agregado, e essa continuidade, portanto, agora, durante o governo Lula, essas discussões ganham corpo, são aprovadas ainda no final do ano passado. Há essa discussão a respeito dessa regulamentação que ainda toma bastante tempo, acerca exatamente desse detalhamento. A gente ainda não sabe direito, cravar qual vai ser a alíquota média, né? O Ministério da Fazenda trabalha com uma possibilidade ali de uma alíquota um pouco mais alta, ou beirando ou ultrapassando os 28%, mas o governo vai ter que trabalhar por meio da apresentação, inclusive, de projetos de lei complementares para trazer essa alíquota média para 26,5%, que é o que determina, portanto, a reforma tributária. A gente ainda vai ter uma discussão acerca também de qual vai ser a alíquota do imposto seletivo, né, o apelidado imposto do pecado, exatamente em linha com essa alíquota média, e essas discussões, portanto, elas ainda devem tomar algum tempo para a gente acompanhar o primeiro teste desses dois novos impostos que vão substituir 5 outras cobranças a partir de 2026, e aí esses dois impostos vão ser completamente implementados até 2033, Márcio. E depois não vai ter a regulamentação, a reforma tributária em cima da renda, ou seja, para quem esperou 3 décadas, como você disse, a gente vai esperar mais alguns anos, mas eu acho que não vai ser tão ruim assim. Vitor Irajá, muito obrigado.